Você já imaginou que uma simples colher de azeite de oliva extra virgem antes de dormir poderia estar influenciando algo tão importante quanto a saúde dos seus rins? Todas as noites, muitas pessoas fazem pequenos rituais antes de ir para a cama. Algumas tomam um chá, outras usam suplementos, outras procuram alimentos naturais que possam ajudar o corpo a envelhecer com mais saúde. E nos últimos anos, um hábito começou a chamar muita atenção: tomar azeite de oliva extra virgem antes de dormir. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas realmente fazem: o que acontece dentro do seu corpo depois que você toma azeite de oliva à noite? Será que esse hábito realmente traz benefícios para os rins? Será que ele ajuda o organismo a funcionar melhor enquanto você dorme? Ou será que algumas informações compartilhadas na internet estão criando expectativas que a ciência não confirma? Hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto de uma maneira simples, clara e honesta. Porque quando falamos sobre saúde, principalmente sobre órgãos tão importantes como os rins, precisamos entender a diferença entre uma informação verdadeira e uma promessa que parece boa demais para ser real. Os seus rins trabalham todos os dias sem que você perceba. Eles ajudam a controlar o equilíbrio de líquidos do corpo, participam do controle da pressão arterial e filtram substâncias que precisam ser eliminadas. Mesmo realizando um trabalho tão essencial, muitas pessoas só lembram da importância dos rins quando algum problema aparece. Mas a verdade é que a saúde renal começa muito antes dos primeiros sintomas. Ela está relacionada com tudo aquilo que fazemos diariamente: nossa alimentação, nosso nível de atividade física, nosso controle da pressão, nossa hidratação e também os alimentos que escolhemos colocar no prato. O azeite de oliva extra virgem desperta tanto interesse porque ele faz parte de um padrão alimentar associado a uma vida mais saudável. Ele contém gorduras consideradas benéficas para o organismo e compostos naturais que vêm sendo estudados pela ciência, principalmente por sua relação com processos como inflamação e estresse oxidativo. Mas existe um ponto muito importante que eu quero deixar claro desde o início. Um alimento saudável não significa um alimento milagroso. O azeite de oliva não deve ser visto como uma solução mágica capaz de limpar os rins, eliminar doenças ou substituir cuidados médicos. O corpo humano é muito mais complexo do que isso. O que realmente importa é entender como esse alimento pode participar de uma rotina equilibrada e quais são os limites dessa prática. Talvez você tenha ouvido alguém dizer que tomar azeite antes de dormir pode detoxificar o organismo, proteger os rins ou transformar completamente sua saúde. Mas será que essas afirmações possuem base científica? Será que todas as pessoas podem fazer isso da mesma maneira? É exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Eu vou explicar o que acontece no organismo quando você consome azeite de oliva extra virgem antes de dormir, quais benefícios fazem sentido de acordo com a ciência, quais ideias precisam ser vistas com cuidado e quais pessoas devem ter atenção antes de adotar esse hábito todos os dias. Porque uma das maiores dificuldades quando falamos de saúde é que uma mesma escolha pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Alguém saudável pode incluir determinado alimento dentro de uma alimentação equilibrada. Já uma pessoa com uma condição específica pode precisar de uma orientação diferente. Por isso, mais importante do que seguir uma tendência é compreender o seu próprio corpo. Ao longo deste vídeo, nós vamos conversar sobre o verdadeiro papel do azeite de oliva extra virgem na saúde, especialmente quando falamos dos rins, e você vai entender por que pequenos hábitos podem contribuir para uma vida mais saudável quando fazem parte de um conjunto de boas escolhas. Então continue comigo até o final, porque antes de transformar esse hábito em parte da sua rotina, é importante saber exatamente o que acontece dentro do seu organismo e quais cuidados você precisa considerar. Vamos começar entendendo por que tantas pessoas começaram a tomar azeite de oliva antes de dormir e como essa ideia ganhou tanta popularidade nos últimos anos. Quando falamos sobre o azeite de oliva extra virgem, muitas pessoas imaginam que ele age como uma espécie de limpeza dentro do corpo, principalmente nos rins. Mas é importante entender como o organismo realmente funciona. Quando você toma azeite de oliva, seu corpo inicia um processo natural de digestão. O azeite é formado principalmente por gorduras, especialmente as chamadas gorduras monoinsaturadas, que são consideradas benéficas quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Depois de ser consumido, ele passa pelo sistema digestivo,
onde seus componentes são quebrados e absorvidos pelo organismo. Essas gorduras podem ser utilizadas como fonte de energia e também participam de diversas funções importantes das células. Mas existe uma ideia que precisa ser esclarecida. O azeite não chega aos rins para lavar ou desintoxicar esses órgãos. Os rins possuem seus próprios mecanismos naturais de filtragem e controle, e nenhum alimento isolado consegue substituir esse trabalho ou recuperar um rim que já apresenta algum problema. Então, por que o azeite desperta tanto interesse quando falamos de saúde? A resposta está nos seus componentes naturais. O azeite de oliva extra virgem contém compostos como os polifenóis, substâncias estudadas por seu potencial antioxidante. Isso significa que eles podem ajudar o organismo a lidar melhor com o excesso de radicais livres, moléculas que, em excesso, podem contribuir para processos de desgaste celular. Nosso corpo produz radicais livres naturalmente durante o metabolismo, mas fatores como envelhecimento, alimentação desequilibrada, tabagismo e estresse podem aumentar esse desequilíbrio. É nesse contexto que uma alimentação rica em alimentos naturais pode ter um papel importante, não porque um único alimento seja capaz de resolver todos os problemas, mas porque pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo influenciam a saúde geral. E quando pensamos nos rins, existe uma conexão muito importante. A saúde renal depende também da saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Os rins precisam receber um bom fluxo de sangue para realizar suas funções. Por isso, fatores como pressão arterial elevada, alterações metabólicas e inflamação crônica podem afetar a saúde renal ao longo dos anos. Uma alimentação que prioriza boas fontes de gordura, frutas, vegetais, fibras e alimentos pouco processados pode contribuir para um ambiente mais saudável dentro do organismo. O azeite de oliva extra virgem pode fazer parte desse contexto. Agora, uma dúvida comum: tomar azeite antes de dormir é melhor do que consumir durante o dia? A verdade é que o horário por si só não transforma o azeite em um alimento diferente. O benefício está principalmente no padrão alimentar como um todo. Algumas pessoas preferem consumir à noite porque acreditam que é mais confortável ou porque esse momento faz parte da sua rotina, mas não existe uma comprovação de que o corpo tenha um efeito especial apenas porque o azeite foi tomado antes de dormir. Outro ponto importante é a quantidade, mas não significa melhor. O azeite possui muitas qualidades nutricionais, mas também é um alimento calórico. Consumir grandes quantidades pensando que isso vai acelerar benefícios pode acabar causando o efeito contrário, principalmente para pessoas que precisam controlar peso ou possuem orientações específicas na alimentação. Por isso, quando falamos sobre azeite de oliva extra virgem e saúde dos rins, a mensagem principal é equilíbrio. Ele pode ser um aliado dentro de uma alimentação saudável, mas não deve ser visto como um tratamento ou uma solução milagrosa. O verdadeiro cuidado com os rins acontece através de um conjunto de hábitos: controlar a pressão arterial, manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, evitar excesso de sal, acompanhar exames quando necessário e cuidar da saúde de forma constante. No próximo ponto, vamos entender com mais profundidade a relação entre o azeite de oliva extra virgem, inflamação, antioxidantes e por que esses fatores podem estar ligados à proteção da saúde renal ao longo da vida. Quando falamos sobre saúde dos rins, muitas pessoas pensam apenas em beber água ou evitar determinados alimentos. Mas a verdade é que os rins estão diretamente ligados ao funcionamento de todo o organismo, e a alimentação tem um papel importante nesse equilíbrio. Um dos motivos pelos quais o azeite de oliva extra virgem desperta interesse dos pesquisadores é a presença de compostos naturais com ação antioxidante, principalmente os polifenóis. Mas o que isso significa na prática? Todos os dias, o nosso corpo produz moléculas chamadas radicais livres. Elas fazem parte dos processos naturais do organismo, mas quando existe um excesso dessas moléculas, pode ocorrer um desequilíbrio conhecido como estresse oxidativo. Esse processo pode contribuir para danos nas células ao longo do tempo e está relacionado ao envelhecimento e a diversas condições de saúde. Os compostos presentes no azeite de oliva extra virgem ajudam o organismo a lidar melhor com esse desequilíbrio.
Eles não funcionam como uma proteção absoluta e não impedem todos os problemas de saúde, mas fazem parte de um conjunto de nutrientes que podem favorecer um ambiente mais saudável dentro do corpo. E quando pensamos nos rins, esse equilíbrio é especialmente importante. Os rins possuem uma grande quantidade de pequenos vasos sanguíneos, porque precisam filtrar o sangue constantemente. Por isso, tudo aquilo que afeta a circulação, a pressão arterial e a inflamação do organismo pode, ao longo dos anos, influenciar também a saúde renal. É por esse motivo que uma alimentação com boas fontes de gordura, como o azeite de oliva extra virgem, pode ser interessante dentro de um estilo de vida saudável. Mas é importante entender uma coisa: o benefício não vem de uma única colher de azeite tomada isoladamente. O que realmente faz diferença é o padrão alimentar completo. Uma pessoa que utiliza azeite de oliva, mas mantém uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, excesso de sal e açúcar, provavelmente não terá os mesmos resultados de alguém que combina o azeite com vegetais, frutas, proteínas adequadas e hábitos saudáveis. O corpo responde ao conjunto de escolhas que fazemos todos os dias. Outro ponto importante é a relação entre o azeite e a saúde cardiovascular. Muitas pessoas não sabem, mas coração e rins trabalham em uma relação muito próxima. Quando a pressão arterial permanece elevada por muito tempo, os vasos sanguíneos dos rins podem sofrer alterações. Por isso, cuidar da saúde do coração também significa proteger, de certa forma, a saúde renal. O azeite de oliva extra virgem, quando utilizado dentro de uma alimentação equilibrada, pode contribuir para um perfil alimentar associado à proteção cardiovascular, mas precisamos manter os pés no chão. Ele não recupera rins danificados, não substitui medicamentos e não elimina a necessidade de acompanhamento médico quando existe uma doença renal. A melhor forma de enxergar o azeite é como uma peça dentro de um grande quebra-cabeça chamado saúde. Um pequeno hábito pode ajudar, mas os resultados vêm da combinação de várias atitudes: controlar a pressão, reduzir o excesso de sal, manter um peso saudável, movimentar o corpo e fazer avaliações médicas quando necessário. Então, se você gosta de azeite de oliva extra virgem e deseja incluí-lo na sua rotina, ele pode ser uma escolha interessante. Mas o verdadeiro cuidado com os rins não está apenas em um alimento específico, e sim na forma como você cuida do seu corpo todos os dias. No próximo ponto, vamos falar sobre alguns erros comuns que muitas pessoas cometem ao consumir azeite, pensando na saúde, e entender por que até um alimento saudável precisa ser usado com equilíbrio. Quando um alimento começa a ganhar popularidade, é muito comum que algumas pessoas passem a acreditar que ele pode oferecer benefícios muito maiores do que realmente oferece. Com o azeite de oliva extra virgem, isso também acontece. Por ser um alimento natural e associado a uma alimentação saudável, algumas pessoas acabam criando a expectativa de que tomar uma colher de azeite antes de dormir será suficiente para proteger os rins, eliminar toxinas ou evitar doenças. Mas o nosso corpo não funciona dessa maneira. O primeiro erro é acreditar que o azeite de oliva sozinho pode compensar uma rotina desequilibrada. Nenhum alimento isolado consegue apagar os efeitos de hábitos como uma alimentação com excesso de sal, falta de atividade física, consumo frequente de ultraprocessados ou falta de acompanhamento da saúde. O azeite pode ser uma boa escolha, mas ele precisa fazer parte de um contexto saudável. Outro erro comum é pensar que quanto maior a quantidade consumida, maiores serão os benefícios. Isso não é verdade. O azeite de oliva extra virgem é rico em nutrientes interessantes, mas também possui uma quantidade significativa de calorias. Consumir grandes volumes sem necessidade pode dificultar o controle do peso e não traz benefícios adicionais para os rins. Mais importante do que exagerar na quantidade é aprender a usar esse alimento de forma equilibrada. Também existe um terceiro ponto que precisa ser esclarecido. O azeite não é um tratamento para doenças renais. Se uma pessoa possui insuficiência renal, alterações nos exames ou algum problema específico nos rins, ela precisa seguir uma orientação individualizada. Em algumas situações, até mesmo alimentos considerados saudáveis precisam ser ajustados de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por exemplo, pessoas com doença renal crônica podem precisar controlar determinados nutrientes da alimentação dependendo da fase da doença
e das recomendações recebidas. Por isso, antes de transformar qualquer hábito em uma regra diária, é importante olhar para a própria realidade. Pessoas saudáveis podem incluir o azeite de oliva extra virgem em uma alimentação equilibrada, mas quem possui doenças crônicas, utiliza medicamentos ou tem restrições alimentares deve conversar com um profissional de saúde para entender o que faz sentido para o seu caso. Um dos maiores cuidados quando falamos de saúde é evitar soluções iguais para todos. Cada corpo possui uma história diferente. A idade, os hábitos alimentares, o funcionamento dos rins, a pressão arterial e outras condições podem mudar completamente a forma como uma pessoa responde a determinado alimento. Por isso, o melhor caminho não é procurar um único ingrediente capaz de resolver tudo, mas construir uma rotina de cuidados constantes. O azeite de oliva extra virgem pode ser um aliado dentro dessa rotina, mas ele funciona melhor quando está acompanhado de outras escolhas importantes: menos excesso de sal, mais alimentos naturais, movimento regular e atenção aos sinais do próprio corpo. No próximo momento, vamos entender quais pessoas precisam ter ainda mais cuidado antes de adotar esse hábito e como tomar decisões mais seguras quando o assunto é saúde dos rins. Depois de entender tudo isso, podemos chegar a uma conclusão importante. O azeite de oliva extra virgem pode fazer parte de uma rotina saudável, mas ele não deve ser visto como uma solução milagrosa para a saúde dos rins. Muitas vezes buscamos um alimento ou um hábito simples que possa resolver todos os problemas do nosso corpo. Isso acontece porque queremos cuidar melhor da nossa saúde de uma maneira prática. E procurar alternativas naturais pode ser algo positivo, desde que tenhamos uma visão realista e baseada em informações corretas. O azeite de oliva extra virgem possui características nutricionais interessantes. Ele contém gorduras consideradas benéficas e compostos naturais que fazem parte de uma alimentação associada a melhores hábitos de saúde. Mas o verdadeiro impacto acontece quando ele está dentro de um estilo de vida equilibrado. Cuidar dos rins não depende de uma única escolha feita antes de dormir. Depende de tudo aquilo que fazemos ao longo do tempo. Depende da forma como nos alimentamos, da atenção que damos à pressão arterial, da prática de atividades físicas, da qualidade do sono e do acompanhamento da nossa saúde. Os rins trabalham silenciosamente todos os dias, e muitas das atitudes que protegem esses órgãos começam em pequenas decisões da rotina. Se você gosta do sabor do azeite de oliva extra virgem e deseja utilizá-lo na sua alimentação, ele pode ser uma excelente opção dentro de uma dieta equilibrada. Mas lembre-se, o objetivo não deve ser procurar uma fórmula mágica, e sim criar hábitos sustentáveis que ajudem seu corpo a funcionar melhor. Também é importante observar como seu organismo responde. Algumas pessoas podem consumir azeite tranquilamente, enquanto outras precisam adaptar sua alimentação por causa de condições específicas de saúde. Por isso, ouvir o próprio corpo e buscar orientação quando necessário sempre será uma escolha inteligente. A saúde não é construída por um único alimento, mas pelo conjunto das escolhas que fazemos todos os dias. Talvez a maior mensagem deste vídeo seja essa: pequenos hábitos podem ter valor, mas eles precisam estar acompanhados de conhecimento e equilíbrio. Antes de seguir qualquer tendência ou recomendação encontrada na internet, procure entender se ela realmente faz sentido para você. Cuide dos seus rins, cuide da sua alimentação e cuide do seu corpo com paciência. A prevenção quase sempre começa nas pequenas atitudes que repetimos ao longo da vida. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor a relação entre o azeite de oliva extra virgem e a saúde dos rins, compartilhe este vídeo com alguém que também se preocupa em envelhecer com mais saúde. E continue buscando informações que ajudem você a tomar decisões melhores para o seu bem-estar. É importante lembrar que este vídeo tem apenas finalidade educativa e informativa. Ele não substitui uma consulta médica, uma avaliação individual ou uma orientação profissional. Cada pessoa possui uma condição de saúde diferente, por isso, qualquer mudança importante na alimentação ou na rotina deve ser avaliada de acordo com as necessidades de cada organismo.